hit do Brasil. Meus pais não me aceitam em tua casa, já que eu não posso te ver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada, vou sair, vou descer, em casa no rolê. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco. Não me importa o que diga, eu não vou voltar. Adeus, curta tua vida, eu vou contigo. Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todos. E tem que acabar essa noite. Ui, ai, tem que acabar essa noite. Na pezinha. Tem que acabar essa noite. Ai, ui, tem que acabar essa noite, essa noite, essa noite. Alexa, pare. Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Em uma live surpresa que a gente, se der certo, a gente vai tentar manter aí nas vésperas dos concursos em geral, beleza? A gente vai falar num molde totalmente diferente dos aulões que fazem por aí. A gente vai fazer o nosso na ADN, tá certo? Uma live muito rápida comparada aos aulões. Vocês vão ver que tem muita coisa diferente, mas o que é mais importante, na verdade, vai ter uma coisa em comum: tentar ajudar vocês na prova de amanhã, tá bem? E aí, antes de começar a falar sobre as dicas para a prova, eu quero fazer algumas considerações sobre o que não vai ter nessa live. Se você veio atrás disso na live, não vai ter conhecimento jurídico, tá? Não vai ter análise de questões de constitucional, administrativo, tributário, ambiental, humanística, apostas de humanística. Não vai ter. A única coisa que vai ter aqui é a indicação de legislação local para você ler, que é algo que eu considero relevante para uma véspera de prova, tá? O resto eu não considero nada relevante. E já explico por quê. Vocês sabem que a gente sempre fala e explica. O seu desempenho na prova de amanhã do TJMA, quem não sabe, a gente vai falar aqui de um aluno de véspera para o TJ Maranhão, tá? Que acontece amanhã, prova de magistratura. Então, o desempenho numa prova, ele é reflexo do que você estudou nos últimos meses, até nos últimos anos, a depender de como você estudou, as sistemáticas que você utilizou para fixação. Ele não depende do que você vê na aula de véspera. Eu costumo dizer que a pessoa nunca vai passar por causa de algo que ela viu na aula de véspera, no aulão de véspera. Agora, ela pode não passar por causa de algo que aconteceu na véspera. É o mesmo entendimento do estudo da última semana, tá? Você nunca vai passar só pelo que você estudou na última semana, mas você pode não passar a depender do modo como você estudou na última semana. Então, isso é muito importante, gente. Véspera de prova é momento para ficar tranquilo. Momento para ficar tranquilo. Como eu falei para vocês no início, aqui eu só vou citar ali no fim da live os artigos que eu imagino que vocês deem uma olhada, não são tantos assim, para a legislação local de direito judiciário que vai cair, que é algo que você vai ver naquele momento e nunca mais vai precisar ver novamente. Ele não vai cair em nenhuma outra prova a não ser TJ Maranhão. Então você vai usar a sua memória de curto prazo, não vai ser nem a de médio nem a de longo. Consequentemente, isso daí não vai depender de estudos anteriores, tá bem? Então, vamos lá. O que é que a gente vai precisar para a prova de amanhã, galera? O que é que vocês vão precisar? Primeiro, vocês têm uma prova de 100 questões. A gente vai dar dicas de como fazer a prova aqui, tá? Não é dica jurídica de tentar acertar algum tema, que o pessoal vem pirado, né?
Meu Deus, será que você não tem uma dica aí, professor? Humanística, algo tão longo. A gente vai comentar sobre humanística, mas não sobre qualquer tema em específico, tá bem? Dicas para a prova. A prova tem 100 questões. Os grupos são os seguintes, tá? Estava aberto aqui. 40 questões: civil, processo civil, consumidor, criança, adolescente, judiciário. Lembrar que é uma prova da CESP, tá? Então, uma outra coisa que você pode ver perto da prova, se você não tiver visto bem, é a revisão do Dizer o Direito. Por quê? Porque vai despencar jurisprudência recente na sua prova. Se não fosse prova da CESP, se não fosse, por exemplo, TJ de Santa Catarina, FGV, a gente não vai sugerir que você estude jurisprudência recente. Vai sugerir que você estude jurisprudência consolidada, tá bem? Que vai cair jurisprudência? Provavelmente, sendo que as recentes são a cara da CESP. Então, aqui, se estiver muito apertado, o que é que eu sugeriria? Civil e processo civil, tá? Jurisprudência das principais, que são as que vão ter mais questões. Bloco 2, penal, processo penal, constitucional e eleitoral. Aqui, jurisprudência das 3 primeiras, né? Penal, processo penal, constitucional e eleitoral. É muito difícil cair jurisprudência. Às vezes já vi súmula do TSE, mas não cai. O eleitoral é aquele padrãozão, galera. E no bloco 3, esse eu vou me deter mais tempo, empresarial, tributário, ambiental, administrativo e noções de humanística. Muita gente está pirando com humanística, imagino eu, pensando, poxa, vou me matar de estudar humanística, porque foi que eu estudei menos, digamos assim, ninguém sabe como vai cair, podem vir muitas questões de humanística. E aqui eu vou usar o seguinte raciocínio para vocês, tudo bem? Se a prova de humanística vier fácil, muitas questões vocês vão matar pela lógica, só pelo entendimento, aqui, pelo estilo da questão você mata, se a prova vier fácil. Qualquer prova é assim. A gente não tem um nível, por exemplo, qual é o conhecimento de humanística? É importante que vocês entendam isso. Qual é o conhecimento de humanística, na visão de vocês, que vocês pensem, isso daqui é igual ao artigo 5º da Constituição. Eu preciso saber de tudo disso aqui. Qual é o conhecimento de humanística que é parecido com isso? Não existe, né, gente? Por que não existe? Porque a gente não tem provas para aferir o que as bancas gostam de cobrar sobre essa matéria. Então, se você, por exemplo, tiver que fazer uma escolha trágica ali em humanística, você não vai saber para onde olhar, porque o conteúdo é muito vasto. Não é somente as matérias que entraram ultimamente, né? São várias outras. Então, o que eu sugeriria para vocês nesse momento não seria a preocupação com humanística. Por quê, Adalberto? Se vier fácil, vocês vão matar pela lógica. Se vier difícil, não importa o que vocês estudarem. Não importa, gente. Pode vir inúmeras coisas que aí você vai ter que contar com sorte. E não é legal contar com sorte, tá? A gente, por exemplo, o modo como eu proponho estudo não é contando com sorte, tá bem? Então, se eu fosse gastar o meu tempo hoje, era em quê? Revisão de jurisprudência, se não tivesse sido feita, do Dizer o Direito, e legislação local. Porque, não sei se vocês perceberam, o primeiro bloco, mais uma coisa, usando a lógica para vocês estudar, tá? Vocês não vão ver eu falando nada de direito aqui, nada. Usando a lógica de novo. Bloco 1, 40 questões. Se o examinador tivesse tão preocupado com cobrar humanística, ele colocava humanística no bloco 1. Ou se colocasse no bloco 4, aumentava o número de questões. Mas não, ele colocou no bloco 1. Civil, processo civil, consumidor, ECA, que normalmente são matérias menos cobradas. Consumidor é pouco cobrado, ECA é relativamente. Então, se eu fosse cravar uma divisão aqui, seria 12 questões civil, 10 de processo civil, 12, 22. 5 de consumidor, 27. 7, 8 de ECA, 34, 35. 5 de direito judiciário, que é uma matéria relativamente curta, se você ver. A gente vai falar as leis locais já, tá, gente? Então, se você parar para pensar,
você é muito mais lógico estudar direito judiciário do que estudar humanística, que vem junto com outras: empresarial, tributário, ambiental e administrativo, para cobrar 30 questões. Para cobrar 30 questões. Então, ciente disso, eu estudaria direito judiciário. Tudo bem? A questão do psicológico, gente. Muita gente ansiosa e tal, principalmente gente que já estuda há muito tempo, que está com boa expectativa para essa prova. A ansiedade, ela é muito gerada pela insegurança. Então, se você fica mais seguro, acompanhe o fio do pensamento, tá bom? Psicológico, a gente está falando de psicológico agora. O psicológico, ele é nitidamente ligado, muito ligado à ansiedade. Ansiedade, a pressa pelo futuro, né? Que vai chegar ali naquela prova. Então, a pessoa, às vezes, tem gente que não consegue ver nada na última semana porque está muito ansioso. Mas preste atenção, pensa comigo. A ansiedade, ela é muito ligada à insegurança, porque você não sabe como vai vir a prova. Não sabe, natural, né? Você não sabe como vai vir a prova. Por estar inseguro, você não sabe o que fazer. Isso cria um ciclo vicioso, porque você não sabe o que fazer. Isso piora o seu psicológico. Você fica ali zanzando durante o dia, né? Então, o que fazer para melhorar o psicológico na hora da prova? Eu vou falar o que eu fazia. E sempre deu muito certo. Se tem uma habilidade que eu considero que eu tinha muito boa mesmo, gente, era saber fazer prova. Eu não tinha tanta habilidade em estudar tanto tempo, porque eu não tinha tanto tempo disponível. Agora eu sabia muito bem fazer prova. E o que é que eu fazia? Eu me predispunha a algo e eu cumpria aquilo independentemente do que eu ouvisse durante aquela semana. Então, por exemplo, se no último dia, no sábado, eu tinha já essa ideia de estudar a legislação local e ler a jurisprudência se fosse uma prova da CESP. Não fazia questões, por exemplo, não fazia questões no último dia. Por que, Adalberto, não fazer questões? Sabe por quê, gente? Olha só que interessante. Veja se com vocês não acontece isso. Às vezes, eu tô jogando futebol e aí tem vezes que eu emendo um racha dia sim, dia não. Dia sim, dia não. E eu percebo que no final daquela semana eu jogo mal o racha. Jogo mal o último racha da semana. E a pessoa pode pensar: poxa, mas eu tô cansado, Roberto. Não é, eu descanso durante o dia e tudo mais. A questão é que, como você não dá tempo para o seu cérebro incorporar a sua memória, digamos, muscular, incorporar, você melhorar aquelas habilidades, isso acaba fadigando elas. Isso acontece com qualquer coisa na nossa vida. Então, o que é que eu fazia na véspera da prova? Eu fazia questões durante toda a semana, treinava absolutamente aquilo ali, sendo que no dia anterior eu não fazia nenhuma. Porque no dia seguinte, a minha memória tinha sido treinada a semana inteira, ficou de boa ali no sábado, e no domingo foi fazer questões. Se fosse uma prova subjetiva, eu passaria a semana inteira treinando escrita. No sábado pararia, deixava minha mente limpa, e no domingo iria fazer escrita de novo. Então, as questões eu não faria hoje, não treinaria questões hoje. Por isso, esse é um dos motivos, Adalberto, não estou falando mal de cursinhos agora, tá, gente? Não estou falando mesmo. Eu, Adalberto, nunca acreditei em aulões de véspera. Esse é um dos, eu vou falar o outro já já. E eu acho que eles mais atrapalham do que ajudam, tudo bem? O segundo motivo é porque lembra que eu me predispus a fazer algo e eu vou fazer aquilo independentemente do que eu ver naquela semana. Se eu chego no aulão de véspera, inevitavelmente eu vou ver coisas que não estavam no meu planejamento. Ou vão me falar, né, que a gente sabe que tem um monte de gente pirada, concurseiro mesmo, pirada em aulão de véspera, que quer porque quer pegar alguma dica, algum bizu fenomenal ali, que acaba tirando você da sua concentração.
Agora vou mais fundo. Acaba tirando a sua segurança do que está sendo feito. Deu para entender, galera? E aí, se tira a sua segurança, você fica ansioso. Por quê? Você vai querer colocar uma porrada de coisa aí. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. E você vai cansar o seu cérebro. Então seja esperto. Seja esperto. Não coloque coisas que você não vai saber lidar naquele momento. Aquele momento é o momento mais importante da sua preparação. Aquele momento, falando mais uma vez de futebol, que eu adoro, como quem me segue há algum tempo deve ter percebido, aquele momento é o momento da concentração antes do jogo. Você não pode se desconcentrar por qualquer coisa. Então, dica: se proponha algo e cumpra aquilo. Se propôs estudar até meio-dia hoje, estude até meio-dia, pare. Não bote na cabeça que vai dar tempo de ver, se você começar a ver alguma coisa nova. Não vai dar. E não é só ver, né, gente? É fixar aquele conteúdo. Aí o contraponto desse raciocínio é sempre o mesmo. Professor, mas eu já vi em várias provas, eu fui revisar diversas, eu dizer que nem um maluco até a noite anterior, até amanhã, se a prova for à tarde, até amanhã anterior à prova, e caiu várias coisas que eu tinha visto na minha revisão. Caiu várias coisas. E aqui eu vou falar, isso aí se chama um viés, né? Um viés significa erro. É algo que você pensa que faz sentido, mas não faz. Sabe por quê? Porque a única maneira de você comprovar que isso deu certo, era se você não tivesse visto aquele conteúdo na véspera da prova. Ou seja, é algo impossível de se provar, uma prova impossível, diabólica. Se você voltasse no tempo, não visse aquele conteúdo, chegasse na prova e errasse. Seria a única maneira de comprovar isso. A única maneira. Porque não é garantia você não ter visto, você chegar na prova e não lembrar. Você pode lembrar por quê, mais ou menos que eu falei no início da live. O conhecimento que você depende para ir bem na prova não é aquele conhecimento da semana anterior. É dos meses, dos anos anteriores. Tudo bem? Então, isso não é comprovado. Não digo que é falso, mas é não comprovado. Ou seja, você não obrigatoriamente porque você viu aquilo ali antes, você erraria se não tivesse visto. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando, a lógica do que eu estou falando, ou estão com dúvidas? Podem falar. Vocês estão acompanhando? Mandem corações, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Estão acompanhando, galera? Cadê os corações? Show, agora veio. Que não é mais corações, né? Agora é a fotinha da pessoa subindo. Tá. Então, isso é não comprovado. Não é comprovado que só porque você viu algo na véspera, você não lembraria na prova, tá? Não é comprovado. Sendo que eu tenho algo comprovado. Aconteceu já com muita gente vem falar comigo no Insta. Não são nossos alunos, a maioria alunos dos cursos, porque eu sempre falo da questão do descanso. Mas é de você ver muita coisa no dia anterior e ter uma crise de ansiedade no dia seguinte. Quem vocês já viram acontecendo isso? Gente, crise de ansiedade não é só a pessoa parar e chorar não, tá? É dar um branco na hora da prova, é dar um piripaque, entendeu? Quem vocês já viram acontecer isso? Estudar muito na véspera ou na semana de véspera, chegar na prova e ter uma crise de ansiedade, um burnout, um não ir fazer a prova por causa disso. Quantas situações vocês já viram relacionadas a isso? Quantas? Eu aposto com qualquer um que todo mundo aqui já viu. Todo mundo aqui já viu, quem está no universo de concurso há mais tempo.
E isso eu posso afirmar categoricamente que é por causa do estudo pesado na véspera da prova. Ou seja, se não houvesse estudo pesado na véspera da prova, a pessoa não teria aquilo ali, ela poderia passar. Como teve um estudo pesado na véspera, seja por causa de aulões, seja por causa de estar estudando 12 horas por dia, como teve aquele estudo pesado, a pessoa teve um burnout, uma crise de ansiedade, não foi fazer a prova, fez uma prova ruim. Isso eu posso correlacionar tranquilamente. Então, galera, é um risco que não vale a pena. É um risco que não vale a pena. Isso sem falar, nem tô considerando que quando você tá vendo muito conteúdo ali na véspera da prova, você tá colocando na sua memória de curto prazo. Então isso a sua memória de curto prazo é limitada, diferente da de longo prazo, que é quase ilimitada, tá? Mas a de curto prazo é limitada. Então, quando você está colocando conteúdo ali na sua cabeça, você está sobrescrevendo, ou seja, substituindo outros conteúdos que estariam na sua memória de curto prazo. Ou seja, não está adiantando de nada. Você, mais uma vez, vai depender da sorte. Vai depender de um bizu do cursinho que diz: olha, das minhas 100 apostas, caíram 28 no TJ. Aí as apostas do cursinho são assim: gente, eu acho que vai cair atos administrativos, poderes administrativos, teoria geral do crime, deem uma olhada, porque eu acho que vai cair. Teoria geral do crime. Eu acho que vai cair também, na verdade, eu tenho certeza que vai cair. Nova lei de improbidade. Eu acho que vocês deviam também olhar a parte de provas, de processo penal. Eu olho assim, juro, meu irmão. Essa é a tua aposta. Pelo amor de Deus, né, gente? Esse é muito ingênuo, né? Aí cai a questão, tá vendo? Acertei. Puta merda, cai em toda prova. Cai em toda prova. Pega as que tu errou, porque tu falou um monte de coisa. Que caiu um monte de coisa. Pega as que tu errou e compara com as que tu acertou. Pelo amor de Deus, se liguem, galera. É muito fácil enganar a gente vulnerável. E vocês, num aulão de véspera, tão vulneráveis, pô. Vocês são vulneráveis. Se liguem. Eu ia falar uma outra coisa, mas esqueci. Paciência. Então, psicológico. Melhorar a segurança. O que é melhor? Fala que vai cair em inquérito policial em prova de Delta, exatamente. A galera é muito mala, meu irmão. Muito mala. Sendo que tem gente que cai. Lembrei. Segurança, tá? Então, se propunha algo. Por exemplo, eu estudava até meio-dia, 2 horas. Às vezes eu estudava até mais tempo. Mas eu, a partir das 6, eu não estudava nada, tá? 6 da noite. Nada no dia seguinte, se a prova fosse à tarde. Acordava, tomava meu café. Sendo que aí tem um negócio importante, gente. Contato com outros concurseiros. E aqui eu vou dizer que é algo muito particular, tá? Particular. Eu sei que tem a questão de gasto, que é bom dividir quarto, que é bom aquele apoio pessoal e tudo mais. Então, não me entendam mal, eu não tô cortando o barato de vocês, não. Mas eu, Adalberto, eu sempre ia sozinho. Sempre. E eu digo por quê, gente? Porque por 2 fatores. Primeiro, você muitas vezes não sabe como muitas vezes não. Se você viaja sempre com a mesma pessoa, eu não gostava nem de viajar com namorado, eu sempre viajava sozinho. Mas se eu tenho a proposta de fazer o que eu me planejei fazer, pensem comigo, tá? Não tô falando mal de gente que gosta de viajar acompanhar, enfim. Se eu me planejei fazer algo, isso só depende de mim. A partir do momento que eu coloco alguma outra pessoa na jogada, eu perco o controle do meu planejamento. Vocês concordam comigo? Pode ser que aquela pessoa, se ela for um concurseiro, pode ser que ela tenha uma crise de ansiedade. Eu não estava viajando com ela, tem que caraca, não vou passar, e vai começar a chorar lá. Isso vai atrapalhar a sua preparação? Gente, é óbvio que vai. Pelo amor de Deus. Adalberto, mas você não tem empatia. Bicho, não é questão de empatia, é escolha. É escolha. Você pode escolher viajar com ou sem a pessoa.
A partir do momento que você viaja com, você vai estar submetido a isso. Você vai estar. E aí entra no planejamento. Eu tinha planejado uma coisa, não cumpro o meu planejamento, fico inseguro porque não estou cumprindo, lembra? Cumprir, segurança de cumprir aquele negócio para não gerar ansiedade. E aquilo ali acaba, às vezes, transmitindo para mim algo que não precisava. Não precisaria, tá? Não precisaria. Então eu, Adalberto, era extremamente antissocial. Eu era um cara de boa no estudo, gostava de estudar sozinho, mas na prova, porque, galera, pensa comigo, a prova é o momento mais importante da sua preparação e é o que as pessoas se preparam mais porcamente. Mais porcamente. Se a pessoa tivesse o cuidado com ela vai fazer a prova, com o cuidado que ela tem de organizar todos os post-its, todos os cronômetros, todas as canetas, todos os estabilos que ela tem durante o estudo dela, ela passaria muito mais rápido, sendo que ela tem um cuidado extremo no estudo. Eu preciso estudar 6 horas hoje. Eu preciso. Aí vai fazer a prova e fica no muquifo, porque é caro e não tem condições de pagar outras coisas. Mas não para pensar que gastou 10 mil reais num cursinho, que gastou não sei quantos mil num livro desnecessário para ler. Aí na prova, que ela poderia se dar aquele luxo para ter uma boa preparação, não. Aí divide o quarto com mais 2 pessoas, fica uma zona o quarto. A prova é o momento mais importante da sua preparação. Aí pega e não planeja, no contrato tático, fica perigando de perder a prova se tiver muito trânsito na cidade. Então vocês têm que se preocupar com a prova mais do que vocês se preocupam com o estudo em si. Porque é a prova que vai ser importante. Ninguém está vendo você estudando 10 horas por dia, não. Mas as pessoas veem o seu desempenho na prova. É ele que vai valer. Tá bem? Então eu era antissocial mesmo, meu irmão. Chegava, ficava sozinho ali. Aí o que acontecia? À noite, se tinha alguém lá, né, no hotel, coisa, aí eu chamava, ei, bora jantar e tudo mais. Tranquilo. Outro dia, tomava café sozinho. Por quê? Porque o café da manhã, de antes da prova, é uma putaria, né, galera? É uma putaria. Gente, lá você já percebe a nhaca de concurseiro. Não é que o pessoal tá te fedendo, não. Mas é a nhaca de concurseiro lá. Ou eu acordava muito cedo, tomava café e subia. Muito cedo, tomava café e subia. Galera, vocês estão percebendo tudo que eu tô falando? É concentração. Eu não tô sendo chato ou cri-cri, não. É concentrado. Eu estava indo para fazer uma prova. Não tô indo pra fazer amizade ou pra pegar gente, não. Como tem gente, né? Alô, MS! Concurseiro no Tinder do concurseiro. Não, eu tô indo pra fazer uma prova. Então, todas as minhas ações naquele fim de semana são para fazer uma prova. Passou a prova, eu vou curtir. Sempre ficava um dia a mais na cidade, descansando, conhecendo a cidade, tudo mais. Beleza, sair à noite depois da prova. Agora, antes da prova, até a prova, é a prova que é o importante. E aquela galera que leva o vai de Meco pra mesa do café da manhã? Oh, que glória! Cara, na mesa do café da manhã com o vai de Meco na mão. Pelo amor de Deus. Eu sei que muita gente faz isso, já fez isso, gente. Eu sei, não tem problema, tá? Que a aula é pra tirar esses vícios de vocês. Tirar esses vícios. Tá? Então, perceba, concentração. Levem a sério. Vocês, pelas minhas lives, vocês veem que eu brinco com muita coisa no mundo dos concursos, né? Muita coisa. O estudo, que às vezes muita gente leva a sério. Não é? Agora, a prova é a prova, galera. A prova é a prova. Ela tem que ser levada a sério. É Maomé que vai à montanha, não é a montanha que vai a Maomé. Tá? Por causa disso, eu falei no início da live pra vocês, eu tinha um desempenho sempre melhor do que o cara que sabia igual a mim. Eu falo com toda tranquilidade.
Muita gente sabia mais. E aí, eles iam passar na frente, obviamente. Agora eu queria que o cara que sabia igual a mim, por eu saber fazer melhor prova, eu ficava na frente dele. Isso é que a gente tem que buscar. Tem que tentar aproveitar, tentar fazer a prova de modo a acontecer isso. Tudo bem? Não vamos falar de revisão aqui, Chão. Aqui é uma aula diversa para o TJMA e eu já disse que a gente não vai ver conhecimento jurídico. Aqui é para melhorar o seu pré-prova, digamos. Tem o pré-treino, é o pré-prova aqui, tá? Então, ia tomar um café sozinho e tal, ia fazer a prova, chegava, entrava na sala, ficava na minha. Pessoal, e aí eu vou aumentar ainda a minha cruzada contra conversas rigorosamente antes da prova. Galera, pensa comigo. Eu tava assistindo futebol de novo. O meu time ganhou do Palmeiras, né? Na quinta-feira. E o goleiro, ele disse, eu tava vendo a reportagem, ele disse o que é que ele falava para o batedor antes da prova. Minto. Era o comentarista lá, o comentarista do Sport TV, do Prime, e o goleiro do São Paulo depois falaram a mesma coisa. Eles não falavam nada quando a pessoa tava preparando a bola, para colocar a bola e depois bater. Eles não falavam nada, porque se eles falassem algo para desconcentrar, o cara podia não ir bater até ficar concentrado novamente. Sabe quando eles falavam algo para o cara que ia bater o pênalti? Quando ele tava correndo para bater o pênalti. Quando o cara tava correndo para bater o pênalti, eles pegavam e falavam alguma coisa na tentativa de desconcentrar. Como ele tava correndo, ele não tinha como parar mais. Então, se ele pensasse aquilo que o goleiro tava falando, ele podia se concentrar e errar o pênalti. Ele defendeu 2 pênaltis assim. Ah, mas todo goleiro fala isso e tudo mais. Mas concorda comigo, faz sentido? Se ele fala antes, o cara para, não bate, até ele calar a boca e ele for bater. Se ele fala quando tá na corrida, ele pode se concentrar. É a mesma lógica da prova. Você concentrou total, fez tudo isso que eu falei. Aí chega lá na prova, na porta da prova, aí você só escuta assim. Ei, vocês viram que teve um aviso da banca que vão cobrar vão cobrar a nova lei, nova lei de improbidade, tudo no exemplo, tá? Aí você vai olhar, caraca, eu não vi isso. Não me atentei, tudo mais, não vi. O que é que isso vai impactar? Vai impactar que você não sabe aquela lei nova? Não vai impactar nisso. Se for cobrado é 2 cachorros mais na prova. Vai impactar o seu psicológico. Toda a sua concentração para a prova vai impactar com aquele achismo de que pode cair uma questão daquela matéria e você errar. Sendo que não impacta só isso, gente. Você já entra na prova mal. Ou não entra? Você, caraca, bicho, não prestei atenção nisso. Que merda. Então, ficava lá, quem levava fone... Eu nunca fui de fone de ouvido, não. Mas eu tentava levar um abafador, coisa do tipo, ficava na minha, concentrado. Sabendo o que fazer. Evita ansiedade. Evita ansiedade, galera. Evita ansiedade. Eu sabia. Tudo estava dentro do meu plano. E perceba, eu não coloquei nada absurdo no plano. Eu coloquei chegar de boa na cidade, ou seja, avião atrasou, era culpa minha? Não. Chegar de boa na cidade, fazer aquele estudo durante o dia que só depende de mim, sair à noite para jantar bem e tudo mais. No outro dia, acordo cedo, vou para a prova e tal. Tudo dependia de mim, não tô colocando nada absurdo. Nada absurdo. Chego lá na prova, tudo correndo bem, concentrado. Não tô ansioso, porque fiz tudo o que me propus. Tô seguro. Começo a prova. Galera, pergunta. Professor! Cara, eu já escutei muito isso. Começo a prova pela matéria que eu mais sei ou começo a prova do começo? O que é que vocês acham, pessoal? Vi que eu tô dando dicas pra tu que você vai fazer durante
dicas, né? Não precisa você seguir, mas dicas até a prova. Começa a prova do começo ou pela matéria que eu mais sei, pessoal? Me falem. Para quem chegou agora, eu vou falar já, daqui a uns 5, 10 minutinhos, na verdade já mesmo, depois desse tópico, os artigos de legislação local que eu considero relevantes para você dar uma olhada, tá? Você dá uma olhada que é algo que eu considero que é interessante ver no dia anterior à prova. Artigo de legislação local, porque são artigos que você nunca vai mais precisar ver na vida. Vão cair na sua prova amanhã e nunca mais você vai precisar ver na vida. Então, memória de curtíssimo prazo, tá? Então, aqui eu vi as pessoas dividindo, né? Gente que eu sei que é do método já viu falando, né? Mas outros falam que é pelo que mais sei. Galera, outra opinião minha, tá? Questão é 1 a 100, tá? 1 a 100. Por quê? Vamos supor que você comece pela que você mais sabe. Sendo que algo que você não pode prever é o nível de dificuldade da prova. E pode ser que a matéria que você mais sabe seja a matéria mais difícil da prova. Pode ser. Isso daí vai depender da sorte. Probabilidades. É uma possibilidade? Claro que é. E não obrigatoriamente é empresarial a mais difícil da prova. Gente, tem provas de empresarial muito fáceis. Pode ser que a que você mais sabe é constitucional e constitucional seja a matéria mais difícil da prova. Pode ser que seja civil, né? A primeira matéria da prova de magistratura normalmente. E aí... Mas se for civil, eu começo por ela. Beleza, mas você começa porque é o começo, e não começa porque é civil. Tudo bem? Aí vamos supor que seja constitucional. Você vai lá no meio da prova, aí, poxa, constitucional. Aí começa a fazer aí faz a primeira, não sei. Faz a segunda, lê a segunda, não sei também. Isso é a matéria que você mais sabe. Mais sabe a constitucional. Aí vê a terceira, não sei também. Aí você pensa, meu irmão, é o seguinte... Se a matéria que eu mais sei, eu não tô sabendo nenhuma questão, imagina a que eu não sei direito. Imagina a que eu não sei. Então, você praticou autossabotagem. Você, concurseiro, criou um ambiente que é possível de você quebrar ali o seu psicológico total e você não fazer uma prova decente. Foi culpa sua que criou aquilo ali, tá? Por quê? Porque não precisava você começar ali. Professor, mas às vezes eu começo pela primeira questão e ela vem tão difícil quanto. Mas ela pode vir fácil. E você começou pelo começo. Você não chegou. Você ainda tem, olha só, a esperança. Quando você começa pelo começo, você tem a esperança de chegar na matéria que você sabe mais lá na frente e ela te ajudar. Quando você já começa por ela e ela não te ajuda, é fumo, galera. É fumo, se liguem. Começa do começo. Sempre falo, sempre ressalto que há uma exceção, a meu ver, provas que tem grupos e que há uma necessidade de pontuação alta nos grupos, tá? A única prova que eu acho que é nesse estilo é o MPF. MPF são 120 questões, e aí 120 questões da ABCD, são 30 questões por grupo, e você tem que fazer, se você marcar todas, você tem que fazer mais de 18 questões. Mais 60% da prova, em cada grupo. Então, se você começar a dar e ir até a 120, reto, é problemático porque você chega na questão 90, que é o grupo 4, que você tem que fazer mais de 60%, e você chega cansado, você já fez 90 questões. E aí, se você chega cansado, você vai... E o grupo, normalmente o grupo G4 no MPF é complicadíssimo, né? Penal e processo penal. E aí, você chega cansado, tende a fazer uma prova ruim, tende a não fazer o mínimo. Então, é a única exceção. Todas as outras não. Os grupos de magistratura são muito tranquilos, né, galera? Fazer mais de 30%, enquanto o MPF é mais de 60%, na magistratura é mais de 30%. Então, você pode seguir 1 a 100.
1 a 100. Tudo bem? Dicas de leitura, preste atenção. Já falei em inúmeros posts, vou falar agora falando, né, de modo mais rápido. Leitura. Primeira leitura, leitura essencialmente rápida. Leitura essencialmente rápida. Por quê? Matar a questão fácil. Primeira leitura rápida. Por que, Adalberto? Matar a questão fácil. Questão difícil, lê uma vez, você já sabe que a questão é difícil. Ou não sabe, gente. Claro que sabe. Você vê uma vez a questão, essa questão aqui é difícil, pula. Leu uma vez, difícil, pula. Questão fácil, você mata de primeira. Vai dar 1 a 100, mata as fáceis. Por quê? Qual é o... sabe qual era o pior... a pior sensação que eu tinha? Não, na verdade tinha 2 piores sensações. Tinha uma que era a pior de todas, que era errar a questão quando passa pro gabarito. Aconteceu uma vez na minha vida. Uma vez. Uma questão só. E eu fiquei puto. Não passei por causa dela, não. Mas fiquei muito puto. Então eu imagino que seja a pior sensação. E por isso eu recomendo uma coisa, já eu falo pra vocês. E a segunda é você não acertar uma questão porque não deu tempo. Essa é a segunda pior sensação. Não, chegou no final da prova tende a ser humanística. Então imagina que vai ser tão fácil assim. Mas às vezes tem umas questões ridículas no fim da prova, sendo que você, por não dar tempo de ler, você errou a questão. Tudo bem? Então se liguem. Primeira leitura é essencialmente rápida. Segunda leitura, mais lenta, para ler com mais cuidado, principalmente as que você conseguiu eliminar mais itens. Tá? Deixa eu tirar o som aqui. Principalmente quando você conseguir eliminar mais itens, tá? Então você fez a primeira leitura, eliminou 3 itens, por exemplo. Aí ficou só 2. Você não vai ficar matutando aqueles 2, galera. Você vai seguir a prova. Você vai seguir. Quando você voltar para a segunda leitura, tem umas questões que você não sabia nem para onde ia. Não sabia nem para onde ia. Não eliminou nem o item. Caraca, não estudei isso aqui. Você não vai ver essa questão. Você vai ver as questões que você eliminou 3 itens dúvida entre 2. E aí você vai pensar mais sobre essas questões. Vai pensar mais. Algumas você vai matar, outras não. Mas aqui eu vou chamar a atenção para uma coisa. As questões que te demandam mais tempo numa prova, são as que mais você vai errar. Vocês concordam com essa afirmação? As questões em que você passa mais tempo numa prova são as questões que você mais vai errar. Mandem corações para mim se vocês concordam ou entendem essa afirmação. É óbvio, né, gente? As que você pensa menos, você tende a acertar mais. Que bizarro isso, né, gente? Bizarro. As que você pensa menos, você tende a acertar mais. As que você pensa mais, você tende a acertar menos. Que coisa, né? O que é que você pode fazer em relação a isso? Nada. Isso é normal. Isso é normal. Agora tem uma dica prática para você evitar isso. Evitar, não evitar pensar mais tempo. Evitar perder questão porque pensou mais tempo. Justamente o que eu falei no começo. Primeira leitura, rápido, matando questões fáceis. Então, na segunda leitura, a probabilidade de você errar a questão que você está lendo na segunda leitura é maior. Tudo bem? Tudo bem. Você vai revisar o português da primeira das questões que você marcou já na primeira. Revisar o português é o que, Adalberto? Ver se não existia um não no item que você marcou que invalidaria ele. Um sempre. Um exceto que você não tinha percebido na primeira leitura porque leu rápido. A primeira leitura é rápida. A segunda leitura é mais lenta. Aí tinha um exceto lá
que torna errado aquele item que você marcou. É óbvio que isso daí vai fazer você desmarcar aquilo ali. Mas se não existe isso, confie na sua primeira marcação. Confie na sua primeira marcação. Gente, não muda gabarito. Questões que você marcou logo. Porque são questões que você fatalmente vai acertar. São questões fáceis. E aí, para garantir isso, aí você faz a segunda leitura. Aí vai revisar o português das que você já marcou, vai marcar algumas que você estava na dúvida e vai chegar à questão 100 de novo. Tudo bem? E aí, quando você chega na questão 100, o que é que eu fazia? Parava e marcava o gabarito. Já marcava o gabarito. Por quê? Para não ter possibilidade de eu... Isso acontecia comigo também, acontece com todos nós, tá, gente? De eu ler de novo a questão e ver, caraca, não é essa, é essa outra. E mudar o gabarito e perder a questão. Porque vocês sabem que, já falei isso inúmeras vezes, probabilisticamente falando, quando você muda um gabarito, você pegar a prova inteira, pegar as mudanças de gabarito que você fez, você erra mais do que acerta. Isso é provado. Por quê, gente? Eu já expliquei, não vou me deter muito nisso, tem um post sobre isso, tá? Palpite do especialista. Isso é estudado, cientificamente comprovado. Quando você sabe muito um conteúdo, que são as questões que você marcou na primeira leitura, quando você sabe muito um conteúdo, a primeira resposta que te vem à cabeça é a correta. Sendo o que é que acontece? Você marca aquilo ali. Aí você passa muito tempo raciocinando em outras questões. Quando você volta e vai ler de novo aquilo ali, o seu lado racional já tomou conta da sua cabeça. Não é tanto a sua memória de longo prazo. É mais ali a de curto, médio. E aí o que é que vai acontecer? Você sabe muito aquela matéria. E aí você vai começar a enxergar chifre em cabeça de cavalo. Tudo bem? Então, para garantir que eu não volte para aquela questão e mude o gabarito, eu já passava pro gabarito na segunda leitura. E aí a terceira, se der tempo, note. As questões que você não marcou, são questões que você tem uma possibilidade maior de errar do que de acertar. Concorda comigo, galera? Não é uma possibilidade 50-50. Fiquei ainda muito em dúvida entre duas. Tudo bem, algumas vão ser assim. Mas a maioria vai ser mais que 50. Você não vai ter eliminado mais de 2 itens. E aí, essas questões, você não tem que ficar tão pirado nelas. Eu Adalberto, com o tempo, né, depois de um tempo, claro que a gente vai testando, eu não voltava mais para essas que eu não tinha marcado. Eu ia contar item, tá? Contar item. E pensem comigo, aqui. Por que fazia isso, Adalberto? Eu tava na PGDF, na live da PGDF, eu nem falei isso, mas na live da PGDF foram 102 certos e 98 errados, ou foi o contrário? 102 e 98. Sempre vai ser equilibrado, galera, sempre. Pra quê? Evitar fraude. Seria muito fácil eu não dizer o gabarito pra alguém, mas dizer, fulaninho, na dúvida, marca C, porque tem 150 Cs e 50 Es no gabarito da prova. Fraude, né, gente? Teve uma prova lá em Campina Grande que as 20... Auditor fiscal, foi anulada a prova. As 28 primeiras questões eram A. Facilita muito fraude. Então, para dificultar a fraude, o que é que os examinadores fazem? Eles não vão colocar igual, mas eles vão colocar muito parecidos itens. Então, numa prova tende a haver um equilíbrio. 20 As, 20 Bs, 20 Cs, 20 Ds, 20 Es. Tudo bem? Tende a haver uma equilíbrio. Não estou dizendo que há, não estou dizendo que nunca vai haver uma com 30. Tende a haver. A maioria vai ser assim. E a gente tem que pautar os nossos chutes sempre pela regra. Então, se é assim, o que aconteceu? Vamos supor que eu tenha marcado na minha prova 70 questões. Tá bem? 70 questões. E aí eu contei 70 questões. Das 70 tinha 25 As. Eu vou pelo absurdo aqui, só para vocês entenderem. Bem, 25 As, 25 As, não, 25 As não, calma. 20 As, 20 Bs, 20 Cs, 5 Ds e 5 Es. Tudo bem? Tudo bem? Marquei 70 questões.
Aí tinha 20As, 20Bs, 26, dá 60. 5Ds e 5Es. Se eu fico... Aí eu vou olhar as 30 questões que sobraram. Aí numa delas, eu tava em dúvida entre A e E. Eu marco qual, galera? Sem fazer qualquer juízo de valor. Sem pensar de novo na questão. Eu tava em dúvida entre A e E. Eu marco qual? É, né, galera? É. Por quê? Não vai marcar A de aprovação, vai marcar... Simplesmente porque as 70 questões que eu marquei tem uma possibilidade muito maior de eu acertar do que de eu errar. Porque eu fiz conforme eu acabei de falar para vocês. Matei as fáceis, depois matei mais algumas. Então a possibilidade de aquela questão eu ter marcado corretamente é alta. Se é alta e eu estou considerando que a distribuição dos itens seja equilibrada, se é alta e a distribuição dos itens é equilibrada, a tendência é que essa que eu fiquei na dúvida entre A e E, seja E. Fiquei em dúvida, tem 20 Bs e 5 Ds. Fiquei em dúvida entre B e D. Marco qual? D. Tá? E aí eu vou marcando um porrada de D. Agora, Adalberto, fiquei em dúvida entre A e B. Marca A ou B, né, galera? Porque a D e a E estão super erradas. Eu fiquei em dúvida entre A e B. Aí você vai marcar um A de aprovação. A de ADN. Tá aqui na salona. Tá? Entre A e C, marca um C de Cristo no chute. Tá? Por quê? Porque tá com o mesmo número. Tá? Ó, a Ana Ferreira Machado tá falando, eu fazia isso na época da OAB, deu muito certo, nos concursos nunca fiz. Por quê? Porque vocês não planejam a prova. Muitas vezes não dá tempo, né? Não dá tempo. Mas o jeito que eu tô falando aqui, dá tempo, vai dar tempo. Algum tempo vai sobrar na prova. OAB pra mim funcionou, a Marjorie tá falando. Tá? Então... contagem de item funciona, é algo lógico. Eu expliquei pra vocês aqui por que é lógico, tá? Quem chegou agora, essa live vai ficar salva, tá bem? Compartilhe com os amigos, quem vai fazer a prova do TJ Maranhão, a gente falou de várias coisas, tá? E aí, pronto. Chegada na prova, resolução da prova e... Sim, gente, boletim ADN, a gente... Publi da ADN. Não, boletim ADN, segunda, 7 da manhã, tá bem? A gente vai fazer, tem gente que vai estar viajando de volta aí, mas a gente vai fazer o boletim ADN, vai comentar sobre notícias do mundo do concurso, segunda-feira, 7 da manhã. E agora, legislação local. Agora vocês vão precisar tomar nota, tá bem? Tomar nota da legislação local que eu sugeriria vocês lerem hoje, tá bem? Legislação local para TJ Maranhão. Tomem nota, tá bem? Constituição Estadual. Já eu tiro as dúvidas de quem perguntou, tá? Constituição Estadual do Maranhão. Artigos 40 a 49. Tá? 40 a 49. Código de Organização Judiciária. Código de Organização Judiciária. Artigos 1º a 6º, artigos 30 a 45, tá? Código de Organização Judiciária, artigos 1º a 6º, artigos 30... artigo 1º a 6º, artigo 16, solto, artigo 16, solto, artigos 30 a 45. Regimento Interno do TJMA, artigos 1º a 8º. Regimento Interno do TJMA, artigos 1º a 8º. Código de Normas do TJMA, artigos 1º a 13 e artigos 38 a 45. Tudo bem? Quem não pegou, chegou depois, tomem nota com quem pegou ou depois voltem à live e assistam, tá? E tinha uma última coisa... Ah, sim, as dúvidas. As dúvidas de vocês, vamos lá.
Professor, quando tem redação, sempre comecei por ela, mas os dois cursos não consegui a pontuação para ter a redação corrigida. Estou pensando no próximo deixar a redação no meio. Redação é no meio, né, galera? Por quê? Porque você, durante a prova, você faz... O que é que eu fazia? Lia a temática da redação, o que eles cobravam, anotava o que eu lembrava num brainstorm, tá? Então vamos supor que fosse uma redação de analista, eu, sei lá, perguntava quais são as exceções à teoria da árvore dos frutos envenenados. Aí eu mandava lá algo que eu lembrasse, mas só escrevia a coisa ali em cima da questão. Não escrevia nada na folha de redação. E aí ia fazer a prova objetiva. Fazia a prova objetiva, e aí quando chegasse ali na redação de novo, o meu cérebro, durante a prova objetiva, ele estava raciocinando. Tem uma partezinha lá do cérebro que fica raciocinando no que o que precisa a redação. Porque você já tinha lido, né? Uma vez. E aí você já vai estar bisurado para fazer a redação de uma forma melhor. Se você começa pela redação e a sua prova vem uma prova, por exemplo, muito longa, você acaba não passando na prova e não tendo a redação corrigida. Tudo bem? Professor, esse equilíbrio é geral por grupo de disciplina? Ou depende, né? Imagina. Esse equilíbrio é geral por grupo de disciplina. É equilíbrio geral, tá, gente? É equilíbrio geral. Porque se fosse por grupo de disciplina... Mas se você tem um equilíbrio por grupo de disciplina, você vai ter o geral. Agora, se você tem o geral, não obrigatoriamente você vai ter o do grupo por grupo de disciplina, tá bem? Mas o equilíbrio é geral. Show? Show de bola, galera! É isso. Então, uma boa prova para quem vai fazer. Compartilhem com os amigos até segunda no Método ADN. Tá bem? Um abraço. Tchau, tchau.